Estamos iniciando mais um podcast pela nossa TV a cabo, Superi Telecom, canal 20. E hoje nós temos o prazer de receber em nossos estúdios Euler Marra, presidente da Sociedade Recreativa Filadélfia. Tudo bem, Euler? Bom demais, Toninho. Muito bom. E eu fico muito feliz com o convite e honrado de estar aqui com você. Ô Euler, antes da gente falar sobre as atividades do Filadélfia, dos planos, essas coisas todas, eu vejo assim com muita importância. O Filadélfia é uma instituição extremamente importante, mas eu faço questão também de valorizar a história da instituição e aqueles que participaram dessa história. Verdade. Eu tenho certeza que você conhece essa história. Você podia falar um pouco para nós sobre a história quando começou e que pé que está? Toninho, eu falo e vivi essa história, né, de certa forma, porque eu brinco que eu sou sócio do Filadélfia desde a barriga da minha mãe. Ah, é? Então, essa é uma coisa que eu trago no coração. E a Sociedade Recreativa Filadélfia, em 1967, ela foi idealizada por alguns homens cristãos presbiterianos, especialmente alguns da família Cabral. E aquele terreno ali era um fundo da fazenda do senhor Lírio Cabral. E o senhor Dedé e outros mais idealizaram um clube para o povo presbiteriano. Tanto é que, no início, o Filadélfia, ele era conhecido, ele foi intitulado Sociedade Recreativa Evangélica Filadélfia. Correto. Mas aí o comercial não deu certo porque não conseguiram vender os números de cotas. Não tinha só tanto dentro presbiteriano. do povo. Exatamente. E aí abriram para a comunidade cristã e aí o negócio não foi. Então aí abriu para a comunidade de uma forma geral e aí tirou o nome evangélico e ficou Sociedade Recreativa Filadélfia, abrindo para a cidade inteira. Você é presbiteriano também? Sou presbiteriano, atuante na 8ª igreja ali na ilha. E tive o privilégio de nascer num lar cristão. E a gente escuta essa história, né? Então foi uma iniciativa do povo cristão e com esse objetivo de começar um clube para esse nicho de mercado, né? E abriu. Aí depois... E deu certo. Deu certo, né? A primeira tentativa não, porque o número foi pequeno. E aí veio desenvolvendo, né, o Filadélfia. Euler, quem foi o primeiro presidente? O primeiro presidente nomeado foi o Lirinho. O Lírio Cabral Filho, né? E depois o primeiro eleito, salvo engano, foi o Paulo Márcio Cabral, que foi o primeiro vice-presidente Paulo Márcio Cabral. O primeiro foi o Biraci de Brito. O primeiro foi o Biraci, exatamente. Aí passaram ali o alemão. Meu amigo Biraci de Brito. Pois é, eu tive o botafoguense doente. Exato, tive o privilégio de conversar, de conhecer. Ele morava na ilha. Você conhecia ele? Conheci. Inclusive o Nando, filho dele, nós somos amigos. E Nando é o que tem um problema ele tem uma deficiência na física, perna, exatamente, entendeu? Então, assim, gente muito boa, eles moraram na ilha, né? E na época eu chamava o Brito da Coca-Cola, né? Não sei se você lembra disso. O Brito, se eu te falar, ele é uma pessoa que Valadares deve muito a ele, entendeu? Empreendedor, né? Não só pela questão do Filadélfia, né? Mas ele, se não me engano, ele foi o primeiro gerente da Coca-Cola em Valadares. Exatamente. E ele, naturalmente, carioca, né? Apaixonado com Botafogo. Eram poucos botafoguenses. Era o Brito e o Walker Batalha da Barbosa e Marques. Eram os únicos botafoguenses em Valadares. Mas o Brito, o seguinte, ele... Com a Coca-Cola, ele deu um apoio enorme ao esporte, entendeu? Sensacional. Pois é, eu me lembro do Brito como o Brito da Coca-Cola. Né? E aí depois vieram outros presidentes, né? Depois alemão, foi né? O Elcio Abreu. O Elcio Abreu. Isso, também me lembro do Elcio. Jogou futebol com meu pai, eu lembro dele. O Elcio era funcionário da prefeitura. Isso. Aí teve o Lair Malta, né? Depois, eu tenho uma lista aqui. Você tem a lista, né? Eu tenho a lista aqui. Então, cronologicamente... Depois foi o Salim Tebet. Salim, pai do Carlinho Tebet. Salim Tebet. Depois veio o Lair Malta. Lair Malta,
que o próprio Carlinhos diz que foi a pessoa que colocou o Philadelphia numa linha mais empresarial. Ele deu uma organização, uma administração muito boa para o clube. Muita coisa foi erguida ali no Philadelphia dentro da gestão do Lair. E ele foi um mentor para o Carlinhos, que ficou o eterno presidente, né? O Lair é o seguinte, é bom aproveitar para, né, para levantar esses nomes. O Lair realmente era uma pessoa empreendedora. Tinha construtora Malta, Empreiteira Malta, não sei, construtora Malta. Era uma pessoa muito ativa e ele comia e dormia Filadélfia, entendeu? Exatamente. E ele abraçou aquilo ali de forma bem, de muita maneira muito forte. E como você falou, né, Filadélfia deve muito ao Lair Malta. Com certeza. Mas na lista aqui, fala para nós sobre o Carlos Alberto Tebet. Ficou lá 20 e tantos anos, né? Carlinhos ficou quase 30 anos. 30 anos. Dedicou a vida toda, deixou a odontologia em função do Philadelphia. E nós brincamos que ele é o nosso eterno presidente. É uma pessoa fantástica. Eu falo com ele que ele deveria ter saído um pouco antes, porque ele ficou muitos e muitos anos e aquilo ali é desgastante. Ele dedicou a vida toda, sacrificou muito a vida pessoal dele, né? Mas ele deixou a marca dele lá. A gente é muito grato ao Carlinhos pelo trabalho, o tempo que ele ficou no Philadelphia. O Euler, nessa época do Carlinhos, parece que o Philadelphia despontou muito no esporte, principalmente no tênis e na natação. O Philadelphia, no período do Carlinhos, teve um auge no futebol de salão também. Ele gostava muito de futebol, né? Dizem, eu não vi jogar, mas dizem que era um bom jogador, né? O pessoal fala. E ele foi técnico, ele andava junto com o time e realmente o futebol de salão, ele ficou conhecido na região, no estado e até no Brasil, porque tinha realmente um timaço de futebol de salão aqui na época que o Carlinhos, por alguns anos, né, que ele investiu nesse time. Tinha natação, tinha até técnico cubano, né? Isso. Nós ainda temos até hoje o Hugo ainda lá. Ah, ele é cubano? Tá lá conosco até hoje, né? E a natação teve também um auge. O Philadelphia teve algumas nuances assim na administração. Teve um período que ele trabalhou muito voltado para competição. Depois trabalhou muito voltado só para recreação, só para o associado. Depois teve um período que começou a mesclar, equilibrar um pouco de competição. Também depende do presidente. O presidente, se ele tem gosto por futebol de salão. Exato. Acaba tendo uma vertente aí que busca um pouquinho daquilo que a pessoa... Sem querer, a pessoa puxa, né? Exato. A gente vê nitidamente que nas gestões passadas, né? E talvez na nossa também, talvez tenha deixado alguma marca nesse sentido, a pessoa vai a linha que ela gosta mais, né? Mas, Euler, nós já falamos aqui sobre o Lirim, né? O Lirim foi o primeiro presidente de fato, né? Isso. O Lirim também da minha época. Era árbitro de vôlei. Isso. Casado com a Séries Tassis e depois foi o Biraci de Brito, né? Que o Valadares deve muito ao esporte, ao Bira. Depois o alemão, né, o Elcio de Abreu, que era uma figura extremamente conceituada na prefeitura. O Salim Tebet, eu não tive assim, muito conhecimento, né? Mas o Lair Malta, né, a gente foi companheiro da associação comercial, fomos companheiros para um punhado de coisas. E depois veio o Carlinhos. E finalmente veio o Euler Marra. Quem que é o Euler Marra? Bom, Toninho, eu gosto de dizer que eu sou filho da terra. Você é valadarense? Sou valadarense. Tenho o privilégio de ter nascido 15 dias de diferença na data do nascimento do Philadelphia. O Philadelphia é dia 1º de maio de 67, eu sou 15 de maio de 67. Então nós temos a mesma idade. Você é de 67? Sou de 67, estou com 58 anos. 67 eu já estava formado. Pois é. E tenho por convicção as minhas crenças religiosas, sou presbiteriano, sou cristão e carrego essa marca na nossa gestão lá no clube também. E a gente, lá no Philadelphia, a gente conseguiu
desenvolver um trabalho, mesmo com tantas lutas e dificuldades que a gente pegou, né, em 2020, com uma pandemia que mudou a história, né, de todo mundo. O Eulas, o Carlinho puxava para o tênis, para o futebol de salão. Você puxa para qual esporte? Você é jogador de futebol, né? Cara, Toninho, eu tenho o seguinte, o meu DNA é do esporte. Então, assim, eu já pratiquei quase tudo. Mas você joga futebol, sabe? Jogo futebol, já joguei futebol no Filadélfia, já treinei vôlei no Filadélfia, participamos lá de competições, jogo tênis, o próprio pickleball, né, de vez em quando, beach tênis, a natação um pouco. Então, assim, voo livre, asa delta, já fiz voo de paraglide. Então, eu gosto do esporte. Participei muito também de competições aqui de handball na época da praça. Então, a gente tinha um timaço, né, na época do Seijuve, né? Então, assim, todo esporte... Seijuve também, o Maurício Pará e o Luiz Chaves também. Exato. Então, eu sou do esporte. Eu te confesso que eu não tenho, assim... O esporte que eu acho mais difícil de praticar é o tênis. Ele é mais técnico, de todos que eu já participei. Mas eu gosto de participar de todos. Até hoje continuo participando. Você joga futebol ainda? Jogo futebol. Ano passado, inclusive, através do Filadélfia, nós participamos e fomos campeões mundiais de futebol lá na Espanha, na cidade de Lloret de Mar. É uma competição que o Filadélfia foi convidado a participar há 3 anos. Mas de Master? É de Master, 55 anos mais. E nós temos o título lá de campeões mundiais com a marca do Filadélfia, né? Uma equipe que foi montada lá com a grande maioria dos nossos associados e outros convidados. E o Filadélfia, hoje, a gente está com mais de 27 modalidades de esporte. Então, desde os tradicionais, né, que a gente tem aí, o futebol... Mas, hein, antes de entrar nisso aí, você então é como é que fala? Um multi-esportista, Sou e gosto. Você também, em determinada época, não sei se continua, você chegou a montar um time de futebol, né? Nós temos. Temos o time. É o Valadares Esporte Clube, o VEC. VEC. Esse time, em 2018, nós montamos através de uma parceria. O time era o Ponte Nova Esporte Clube, que era da cidade de Ponte Nova. O Zé Luiz, que era o dono do time, transferiu o time para Valadares e nós passamos a ser sócios e aí mudamos o nome de Ponte Nova para Valadares Esporte Clube. Então é um time profissional, filiado à CBF, filiado à Federação Mineira de Futebol. Já disputamos em 2018 e 2019 a 3ª divisão do Mineiro com o masculino. Em 2020, por conta da pandemia, paramos e o meu sócio, que era a pessoa que tomava a frente, que era o Leandro, ele faleceu na pandemia. Então, nós paralisamos. Mas ano passado, nós voltamos em parceria com o Filadélfia e o Valadares disputou o campeonato da Federação Mineira de futebol feminino. Ano passado, nós participamos junto com o Cruzeiro, Atlético, América. Esse ano também já disputamos de novo. Euler, você falou no futebol feminino. Cadê o Zé Rodinha? Zé Rodinha foi o precursor do futebol feminino em Valadares, né? Eu, particularmente, não conheci o Zé Rodinha. Você não conheceu, não? Não conheci. Ele é irmão do Lumumba? Lumumba eu me lembro. Agora, eu não conheci, o pessoal fala dele, né, mas não conheci, mas ele realmente foi quem começou o futebol feminino. Zé Rodinha, deixa eu te falar uma coisa, eu devo muita obrigação ao Zé Rodinha. Ele me tirou de uma fria de ser presidente do Democrata. Olha, se você está falando... Deixa eu te falar. É interessante a história. Um belo dia, o Almir Vargas, à tardezinha, chegou na farmácia, na época eu tinha farmácia, e falou assim: Toninho, eu vim aqui em nome do Conselho do Democrata te convidar para ser presidente do Democrata. Falei: Almir, deixa eu te falar, eu fico muito honrado com o convite, mas é uma tarefa muito difícil. Tem que ser um grupo para assumir isso aí. Ele falou: tá bom, Toninho, conversa com seus amigos. Só que no outro dia, estampado no Diário do Rio Doce, escrito assim: Toninho Coelho, futuro presidente do Democrata. Eu falei: nossa, estou perdido. Aí eu falei: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me justificar com meus colegas, meus amigos? Na verdade, é uma situação difícil. O que aconteceu? No outro dia, o Zé Rodinho faz uma entrevista no jornal,
falando, não, é um absurdo convidar o Toninho. Ele nunca botou o umbigo no alambrado democrático. E era verdade. Aí eu liguei para o Almir e falei, Almir, deixa eu te falar. Já começou a oposição à minha figura, eu não vou aceitar, não. Então ele te ajudou, né? Então eu fiquei livre do democrata. Ele te ajudou aí, né? Então, graças a Deus que o Edivaldo Soares está aí, né? E isso, o Edivaldo está segurando lá. Inclusive, as notícias que a gente tem aí, mais recentes agora, é que a tendência é transformar em SAF, né? O democrata. Que eu acredito que é o caminho, né, para poder alçar um voo maior, né? O SAF é uma sociedade anônima, é uma empresa, né? Vai transformar no clube empresa, né? Uhum. E aí vem com investidores. Tem SAFs aí que funcionaram muito bem e outras não, né? Mas é o caminho. O Valadares nós já montamos já como um clube empresa. Desde o início, ele não é uma sociedade, ele é um clube empresa. Então, para a gente é mais fácil de fazer Qual que é a diferença gestão. De um Toninho, SAF basicamente é as questões de conselho, né? Que quando você tem aí uma sociedade, como é o Filadélfia, Ela por é exemplo, lucrativa, quer dizer... Tem fins lucrativos, e a facilidade de gestão, né? Porque é como se você trabalhasse com algo semelhante ao privado e o público. Uhum. O privado, você tem a iniciativa, você vai e rompe mais rápido e toma as decisões, né? O público depende de uma série de contextos, né? De aprovações, então... Eula, o Filadélfia tem quantos associados hoje? Toninho, nós passamos de 14 mil. 14 mil? 14 mil. E eu brinco com o Rafael, que é o nosso prefeito aqui de Alpercata, ele fala que tem 7 mil munícipes, né? Então eu falei, eu estou com 2 Alpercatas, você está com uma só. Então, nós passamos de 14 mil e assim, a gente trata como família Filadélfia. São mais de 3 mil famílias, né, envolvidas ali. E Deus foi muito bom com a gente, que quando, na época da pandemia, nós perdemos muitos associados, mas recuperamos aqueles perdidos e ainda triplicamos o número. Então, foi muito bom esse período aí da recuperação, né? E a família Filadélfia sempre honrou com os compromissos. É um clube enorme, né? Isso. E em relação aos clubes do interior também, acho que é um dos maiores, né? Toninho, eu desde de 2022, que nós nos filiamos à FENAClubes, que é a Confederação, né, Brasileira de Clubes, e também ao CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, e anualmente tem um congresso. Então, o último congresso tinham mais de 1.500 presidentes de clubes. Só para você ter uma ideia, o tamanho. Eles fecham um hotel e realmente assim é um momento de imersão, é muita informação. Filadélfia, a gente troca muita informação nesses congressos e a gente percebe que a gente está, sem falsa modéstia, mas a gente está na ponta. A nível de interior, nós estamos muito bem. Tanto é que a Vivo, que é uma empresa a nível nacional, nos procurou e nós ficamos muito felizes de ter sido procurado, falando que no interior de Minas, dentro do estado de Minas Gerais, ela queria e fez conosco uma parceria com 3 clubes. Eles não investem à toa. Né? Pois investiram no Minas Tênis Clubes em Belo Horizonte, que hoje está entre os 3 maiores do Brasil, o Praia Clube de Uberlândia, que é fantástico, e o Filadélfia no interior aqui em Governador Valadares. Então, quando ele colocou o Filadélfia no patamar deles, a gente ficou muito feliz de ter essa parceria. Uma honra muito grande. Uma honra muito grande, entendeu? Eu tive pesquisando sobre a quantidade de clubes e está na primeira linha, primeiro ranking lá é o Praia, o Minas Tênis Clube, tem mais um ou outro. Em São Paulo tem o Paulistano, o Curitibano, né? No Sul, são clubes muito grandes, né? Mas hoje são só para você ter uma noção, na FENAClubes tem mais de 5 mil clubes afiliados. Nossa, mãe. Mais de 5 mil. Então, o setor clubístico, eu falo que hoje tem muita coisa para se conhecer no setor clubístico. Está profissionalizado demais e qualquer pessoa hoje que for pensar em gerir um clube, ele tem que dar uma atenção especial porque a cobrança é grande. Qual que é a dificuldade de gerir um clube? Eu penso que é entender... A sua experiência. Eu tive a grata satisfação nos anos entre 97 e 2007, eu morei 10 anos na região de Brasília, e onde nós montamos um clube, um parque aquático.
Então isso me deu uma bagagem muito forte para poder assumir o Philadelphia, que não era pretensão minha, né? Assim, a coisa veio meio que o Carlinhos ficou lá mais de 30 anos e não preparou um sucessor. E acabou que Deus me colocou ali, eu tenho certeza que foi a mão dele. E a gente conseguiu, com essa bagagem vindo do empreendimento em Brasília, Foi Lusiânia, o município é Lusiânia, e a gente conseguiu de lá trazer uma bagagem muito boa. E eu te falo assim, para administrar clube você tem que ter sensibilidade, porque é uma sociedade, né? Tem que ser político. Tem que ser político. E essa é uma dificuldade. Político no bom sentido. Uma dificuldade, às vezes, né, da pessoa, porque cada dia que passa, o associado, o usuário nosso lá, ele está mais exigente. Está mais exigente. Hoje não resta mais assim, eu quero só... Não, vê uma coisa diferente, ele quer trazer informação, e a gente recebe essa informação com muita alegria e tenta adaptar e que tem implementar. O Philadelphia de diferente? Eu penso que o Philadelphia tem algo, voltar lá no passado. Ele já foi, desde o início, ele foi muito abençoado. Eu vejo o Philadelphia como um lugar muito assim, muito abençoado mesmo por Deus, entendeu? Desde o início, a formação, o intuito de fazer sempre o melhor para o associado, para trazer o benefício. Nunca houve no Philadelphia nada dizendo assim, houve um desvio de verba, houve alguém falando que ali... Nunca teve isso. Ficha limpa, né? Ficha limpa. Então, isso eu falo assim, desde a base muito boa, a base sólida, né? E todo mundo que passou por ali, todos os presidentes, todas as gestões ali, eu não me lembro de ninguém denegrindo a imagem do Philadelphia, falando mal. E isso cria realmente, né, um poder de querer ser sócio do Philadelphia, de querer estar naquele lugar. Tudo que a gente faz ali, Deus tem abençoado e tem feito assim, grandes eventos. Só para você ter uma ideia, Toninho, os eventos oficializados, né, oficiais do clube, no ano passado, em 2024, nós fizemos mais de 212 eventos no clube. Caramba! Fora os eventos que às vezes o pessoal do tênis faz oficioso, o pickleball faz oficioso, o futebol faz. Tem eventos oficiais mais de 212. Esse ano nós vamos bater a meta de mais de 300 eventos. Então é quase que um evento por dia. Então isso traz uma sensação de que o clube é vivo. Então administrar um clube é uma festa. É verdade. Assim, é uma festa em alguns sentidos, né? Claro, porque cada programação dessa, cada atividade esportiva, cada evento cultural, você precisa ter um planejamento. Você não tem como fazer, né? O tamanho disso aí não pode... Exatamente. A gente tem, assim, já tem no calendário da cidade, inclusive, alguns eventos do Philadelphia, né? Que a gente comemora o aniversário do clube no meio do ano, no Dia dos Namorados. Ele já virou um atrativo da cidade, né? A gente traz sempre atrações nacionais e você tem lá no show 8, 9 mil pessoas. Graças a Deus nunca tivemos nenhum problema, né? Então, assim, a gente leva isso muito a sério, né? O ambiente do Philadelphia, você me perguntou o que faz de diferente. É o ambiente mesmo, é o povo que frequenta, é o cuidado que a gente não mede esforços, a gente não fica economizando naquilo que não pode economizar, mas economizamos muito naquilo que precisa. Então a gente consegue ter uma rentabilidade boa ali com aqueles eventos. Os eventos são sempre feitos para que, se não der lucro, mas que ele seja pelo menos autossuficiente. O importante, né, eu acredito, né, é reter o associado, né? Isso. E hoje, Tony, eu te falo que era um sonho que eu tinha, porque eu faço parte do conselho do Philadelphia há mais de 20 anos. Então, eu sempre falava com o Carlinhos, nós precisamos valorizar a marca Philadelphia. E isso a gente, com muita luta, na nossa gestão, nós conseguimos. Nós pegamos um clube onde a cota era 500, 600, R$1.000. Hoje a cota nós passamos para 2.000, depois para 4.000, depois para 8.000. Hoje é 12.000. Tem fila de espera e já tem 3 anos que a gente não vende mais nenhuma cota. Hoje a pessoa, para ser sócio do clube, ele tem que adquirir de um terceiro que queira transferir. Tem alguma seleção para... Tem. É estatutário, né? Existe uma série de prerrogativas, de critérios. Você tem ali, você começa das certidões, né, criminais e aí você puxa o histórico da pessoa, né? A gente faz essa seleção e a gente leva isso bem a sério.
O Euler, é uma empresa, né? É uma Um empresa. troço difícil, muito funcionário. Mais de 128 funcionários. E, naturalmente, você tem uma diretoria, né? Você não faz sozinho, né? Claro, Você a gente, às vezes eu falo, às vezes a gente aparece, mas o trabalho, ele é de muitas mãos. Muita gente. Muitas mãos. Nós somos 10 diretores, eu como diretor-presidente, o Franz Amaral, o diretor vice-presidente, e aí tem toda uma diretoria. E tem voluntário no meio? Todos os diretores são São voluntários. Eles não recebem nada, prestam esse serviço aí voluntário ao clube. Isso é importante, né? É muito importante. O Euler, então é o seguinte, é difícil dirigir, né? Toninho, eu não digo que seja difícil, te confesso que é assim, dá trabalho, tem que dedicar muito tempo. Essa dedicação, muitas vezes, você extrapola nos horários, você acaba sacrificando compromisso de família, meus compromissos de igreja, de trabalho. Você dirige lá tempo integral, né? Tempo integral. Isso é outra situação que, em 2020, quando nós assumimos, eu tive que fechar meus negócios, né? O meu ramo de atividade principal é a atividade imobiliária e construtora. Então, eu, em 2020, fechei tudo, parei tudo e fiquei 100% por conta do Philadelphia. Tem que voltar E agora. se não fosse assim, não teria conseguido, com muito respeito a todo o trabalho que já foi feito no Philadelphia, mas o sucesso que a gente conseguiu, o crescimento foi muito bom. Está terminando seu mandato, né? Terminando. A gente fecha agora dia 31 de dezembro e a partir do dia 1º de janeiro está lá o nosso atual vice-presidente, Franz Amaral, foi eleito. Né, quem vai ser presidente? O vice do Franz? O Jorge Pomaroli. O Pomaroli. Que hoje é o diretor de eventos, vai passar a ser o vice-presidente. Essa sucessão, né? Muito importante. A gente está deixando bastante coisa preparada. Obviamente, ele tem a forma, a maneira dele gerir, mas a gente está deixando muita coisa aí que ele pode aproveitar e ter pelo menos um caminho para seguir. O Euler, o que você gostaria de fazer que não teve oportunidade de fazer? Lá no Philadelphia? No Philadelphia. Toninho, Porque você fez muito, né? Nós fizemos bastante coisa, né? Uma das coisas que a gente fez, que eu trato como relevante, nós compramos uma área que é em frente ao clube para fazer uma expansão. É um terreno que eu escuto falar há mais de 20 anos lá que Philadelphia quer comprar, que era dos Colodetes, né? O antigo Areal, né? Então, a minha pretensão era, dentro da nossa administração, conseguir, junto ao município, a desafetação da rua, que hoje divide a área do Philadelphia com a área do antigo Areal, e que essa desafetação criasse a possibilidade de unir as duas áreas e erguer, lá naquele terreno do Areal, o prédio administrativo do Philadelphia. Passar toda a parte administrativa para lá, ampliar o nosso estacionamento, e onde hoje a gente ocupa com a parte administrativa, iria abrir espaço dentro do clube para uma série de outras atividades. Isso é uma coisa que a gente não conseguiu, né? Eu gostaria, tem projetos, tem planos. Tem um prefeito novo aí, quem sabe? Isso, não, nós já entramos em contato, né? Já estamos buscando, né? Mas assim, te confesso que foram anos de muitas lutas, de muitas dificuldades, mas assim, nós tivemos vitórias magníficas, sabe? Foi muito bom, foi muito proveitoso. Falar em prefeito, e esse viaduto ali do Philadelphia? Pois é, Toninho, a gente carrega até o nome do viaduto do Philadelphia, né? Gentilmente colocaram lá. Eu penso que aquilo ali precisa urgentemente ser resolvido, entendeu? Aquilo está causando um desconforto, né? Um transtorno, um prejuízo. Os comerciantes, inclusive o próprio Philadelphia, perde com isso também. Ontem mesmo eu fui atrás de uma loja de tinta, estava fechada. Não, eu tenho casos de comerciantes ali que eles mostram, olha, o meu faturamento caiu 60%. Eu estou trabalhando com 40% de faturamento. Nas escolinhas do Philadelphia também nós tivemos diminuição, porque as pessoas às vezes saem com um determinado horário. Mas é 10, 15 minutos a mais que você tem que pegar trânsito. Então, aquela via rápida ali pelo viaduto, ela precisa ser restabelecida o mais rápido possível. Mas tem esperança de fazer aquilo rápido? Tem que fazer. Nós acompanhamos, né? Houve, inclusive, audiência pública, né? E foi apresentado soluções.
Mas entra naquilo que eu falei em um determinado momento. A iniciativa privada e a pública é muito diferente. Então, às vezes, aquilo ali... O tempo é diferente. Exatamente. Então, assim, se a gente tivesse como pegar aquele viaduto e jogar na iniciativa privada, com certeza aquilo já estava resolvido. Mas a gente entende, mas eu vejo com bons olhos a intenção do poder público em resolver. Mas a gente precisava agilizar. Euler, uma das coisas que essa coisa pessoal minha, eu vejo com muito carinho, é a questão das crianças. Fala um pouquinho para nós sobre as escolinhas. Parece que tem mais de 1.000 alunos lá na escolinha. Toninho, eu tenho a satisfação de falar que nós passamos de 400 e poucos alunos para mais de 2.000. Mais de 2.000 hoje, em todas as modalidades. E eu sempre bati na tecla, principalmente no tênis, teve um período que eu falava muito isso, a gente precisava de ter a renovação. Então, eu jogo tênis, tem uma turma lá que a gente fala que é a turma dos veteranos, né? Que jogam já todo mundo jogando dupla, porque já não aguenta jogar simples, né? Eu ainda bato uma bolinha lá com a turma e eu falo, a gente precisa de renovar. E do tênis e dos outros esportes também. Porque a criança é o futuro, né? E o segredo é isso. Por exemplo, eu tiro como o meu exemplo próprio. Quando o meu filho era pequeno, eu frequentava muito mais o clube. Por quê? Porque eu levava o menino. Né? Então, as famílias, elas querem dar essa qualidade de vida para os seus filhos e os filhos encontram ali no Filadélfia um lugar bom. Há mais tempo, quando a gente iniciou aqui o pickleball, alguém da peteca virou para a gente e falou assim, Toninho, não deixe de preocupar com as crianças, porque a peteca, por exemplo, teve um auge e hoje já não tem mais. Exatamente. Porque não se cuidou em ter crianças que jogam pickleball, jogam peteca. Fora que essa geração mais nova tem tantas outras atividades que elas estão perdendo um pouco o foco da atividade esportiva, né? Aquela questão do convívio, da socialização. Então, lá no Filadélfia, a gente tem um cuidado muito, mas muito especial com as crianças. Tanto é que todos os nossos eventos, Toninho, a gente tem os espaços kids. Então, se você tem lá uma atividade cultural, você tem o espaço kids. Se você tem, por exemplo, nós vamos ter agora o Réveillon. O Réveillon nós temos lá, tem um hotelzinho para criança. É uma coisa bacana. Porque a pessoa fala assim, onde que eu vou deixar minha criança para passar o Réveillon? Então leva a família. Aí vai o pai, vai a mãe, vai a sogra, vai, né? Euler, o tempo aqui está meio curto. E os idosos? Também. Nós tivemos logo quando a gente entrou, nós fizemos um projeto, inclusive com a iniciativa da nossa parceira, que é a UFJF. Nós mapeamos o clube nessa parte de acessibilidade, fizemos muita coisa de acessibilidade no clube, vagas para idosos. Então, a gente pegou também essa parte e tem algumas modalidades que a gente está direcionando para as pessoas idosas. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos gente que às vezes a pessoa nunca ouviu falar. Dança, defesa pessoal, e tudo isso voltado para o que a gente chama da terceira idade, né? Temos também lá no clube, que funciona há muito tempo lá e com louvor, né? Um grupo de senhoras que usam a estrutura do Filadélfia para se encontrar. A juventude acumulada, que eu sei que você conhece. Por causa da Marisa mesmo. Exato, faz um trabalho social sensacional. Entendeu? Então a gente tem também essa expectativa de estar atendendo esse famosos lá também os torneios de baralho, de buraco. Né? Exato, baralho, aí vem xadrez, voltou forte da minha época de criança, que era o futebol de botão, né? Botão, que hoje não é mais futebol de botão, é futebol de mesa. Então o Filadélfia tem até equipe disputando campeonato mineiro. Então para você ver que a coisa... São muitas atividades. É isso aí, Euler. Parabéns pela sua gestão. Que Deus ilumine lá o Franz, no sentido de continuar esse belíssimo trabalho. Amém. Que o Sandro resolva o problema do viaduto. Isso aí. Que você consiga lá a questão da sua rua lá, para juntar os dois terrenos. Isso. E te agradecer pela sua presença. Um abraço na família, na Marcela, na turma toda. Obrigado. Toninho, eu que tenho que te agradecer. Além do respeito, né, e do carinho e da admiração que eu tenho pela sua pessoa, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Euler.
E mais obrigado também aos nossos assinantes pela atenção em ouvir Dr. Eulemar. E muito obrigado e até o próximo podcast.